Isso aí, pessoal. Muito bem, ótimo. Estamos. Deixa eu me arrumar aqui. Bacana, estamos aí. Uma ótima noite a todos aí. Obrigado a todos por estarem também se disponibilizando aí no tempo aí para participar de mais uma live e dando sequência aí nessa nossa série de lives, onde nós vamos debater aí vários temas a respeito do empreendedorismo, correto? E mais uma vez agradecendo aí a todos pelo prestígio, né, de estar acompanhando a gente aí. E na semana passada nós tivemos aí um início muito bacana, que foi a respeito de criar um negócio, criar uma empresa, né? Isso que nos dá aí, nos motiva, nos dá força para trabalhar esses temas tão variados, que é muito importante, porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de gestão, fala de negócios, nós estamos aí justamente pensando no desenvolvimento do Brasil, né? Claro, não só no nosso desenvolvimento como profissional, no nosso desenvolvimento como pessoa, mas pensando aí no desenvolvimento da nação como um todo, das cidades, do município que a gente vive. Então, muito bacana quando a gente tem a oportunidade de se colocar aqui à disposição para falar sobre esses assuntos, né? Então, na semana passada, nós entramos aí qual que é o fundamento, né, de se montar uma empresa, né, o porquê que a gente investe aí o nosso tempo, os nossos sonhos, os nossos valores aí e também recursos financeiros para começar a montar uma empresa, começar um negócio, quais são. Então, nós falamos bastante a respeito disso e hoje nós vamos dar sequência, obviamente, né, falando aí a respeito de uma vez que eu montei a minha empresa aí, como é que a gente lida no dia a dia. E um dos principais pontos a ser falados é justamente a criação de metas, né? Nenhum negócio, nenhum empreendimento vive sem metas. Então hoje o tema vai ser, né, este programa 2 aqui no dia 16/12, vai ser a criação de metas. Por que é tão importante, né, um empresário, por que é tão importante a empresa ter metas, né? Então, hoje o tema nós vamos concentrar bastante nisso, porque faz parte, como eu falei na semana passada que nós iniciamos aí, são vários temas, tá? Então, nós vamos falar aqui durante o ano inteiro de 2022, falando de vários temas aí a respeito de gestão, de empreendedorismo, a respeito de tudo aquilo que envolve, né, essas questões aí principais de se ter um negócio, né? Então nós falamos a respeito de por que ter, quais são as motivações que nós temos para se ter um negócio e agora, obviamente, falando aí a respeito das metas, tá? Então seria uma sequência aí, nós vamos falar e talvez a gente até volte a falar isso daí mais para frente, mas principalmente no dia de hoje eu quero que a gente feche aí alguns conceitos a respeito de metas, né? Então, primeiramente, óbvio e não menos importante, tá? Eu gostaria sempre de agradecer aqui ao pessoal aí que nos dá todo o suporte para começar esse trabalho de forma fantástica aí. Não só o suporte moral, né? Claro, que é uma das coisas que mais motiva a gente, de ter amigos, ter parceiros aí, empresas parceiras que nos dão aí muita incentivo para que a gente continue, mas também o suporte de conhecimento, né? O conhecimento que a gente tem quando se troca com outros empresários é muito importante. Então, uma das dicas aí, obviamente, que a gente tem que ter sempre estar ativo aí dentro da sociedade, falando com muitos empresários aí. Se você tem um empreendedor, se você é um empresário, converse bastante, entendeu? Tenha amigos empresários, tenha
seja amigo dos concorrentes, seja amigo dos fornecedores, de todos os stakeholders que a gente falou na semana passada, mas converse bastante, eu acho que isso é fundamental, tá? Você está sempre trocando aqui. Então, a primeira empresa, né, que eu gostaria de agradecer imensamente aí, claro, é o pessoal da Money Money Invest, que conecta empresas e investidores, né? Então a Money Money tem aquele propósito, né, de democratizar o crédito, né? Então isso daí é uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa aí, que é o sistema peer-to-peer, tá? Onde ela coloca o empresário que precisa aí de crédito, precisa dessa alavancagem no negócio dele aí, com o investidor direto aí, sem intermediários, tá? Então, moneymoneyinvest.com.br, entra lá e saiba mais. Também, eu queria agradecer muito o pessoal da Compels, que ela disponibiliza no mercado aí o ERP Easy, um software de gestão fantástico aí, num baita de um custo-benefício, que ela ajuda, né, nesses primeiros momentos aí como empresário a impactar os resultados e acelerar o crescimento da sua empresa aí através de uma boa gestão com o software ERP que tem a aplicação aí tanto na indústria quanto no comércio quanto no serviço, tá? Então eu confio muito e indico aí a todos os empresários que queiram compartilhar e conhecer um pouco mais, compels.net, ok? E temos também a Proni Assessoria, que com mais de 17 anos aí, prestando uma assessoria aí contábil, jurídica, fiscal, departamento pessoal, RH, tributário, se você precisa organizar a sua empresa aí, entra aí em proni.com.br, que é um escritório que eu também tenho muita confiança, no Renato, na dona Neuza lá, de um conhecimento contábil, tributário fantástico, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas aí, entra lá, proni.com.br, e vocês terão aí uma excelente assessoria aí, com uma expertise de mais de 17 anos, tá bom? Então, legal, esses são os nossos parceiros e, obviamente, cabe a nós agora começarmos o nosso bate-papo, né? Sem muitas delongas, vamos lá. Então, como nós falamos na semana passada, qual que é o que motiva uma pessoa a abrir um negócio, né? Então ela tem N motivos lá, N situações, onde ele resolve, a pessoa, ou seja ele, ou seja ela, resolve empreender, né? Mas para isso, depois que você empreende, depois que você abre o seu negócio, a grande sacada, o grande lance é você começar a criar as suas metas, né? Então, assim, como uma empresa, como um ser humano, uma empresa também tem lá as suas metas, né? Nós, ainda mais agora chegando no final do ano, nós temos ali as nossas metas pessoais, né? Então a gente sempre aproveita a virada do ano aí para fazer os nossos desejos, fazer os nossos votos aí e criar as nossas metas, as nossas determinações para o ano que se segue. Então, uma empresa, ela não é diferente, só que ela não necessariamente ela precisa esperar um final de um ciclo, final de um ano para fazer aí as suas determinações, tá? Metas são coisas constantes, coisas a serem trabalhadas de uma forma dinâmica, de uma forma muito consciente, ok? Então, as metas empresariais, elas são, na verdade, o início de um planejamento estratégico, ok? Então, ou seja, não existe um planejamento estratégico onde a gente vai criar aí uma rotina de trabalho, todo um empenho que se é feito não só pelos donos, pelos gestores, os empreendedores, mas também por todo o time, de se alcançar metas e alcançar objetivos, ok? Então essa que é a grande sacada de você ter aí esse tema tão impactante. E nunca a gente se deve deixar de lado, tá? Quando se fala de empreendedorismo, se fala de gestão, se fala de negócios, que não a criação de metas. Nós temos que ter metas diárias, nós temos que ter metas semanais, mensais, metas anuais e também metas de longo prazo, de 5, 10 anos, por que não? Tá? Então toda empresa ela precisa, e todo empresário ele precisa disso daí. Então, ou seja, a criação de metas, quando a gente fala assim, se como pessoas, né, nós temos as nossas metas, imagine uma empresa. Então o planejamento estratégico ele só é possível ser feito a partir do momento que a gente cria metas, ok? E aí, mas poxa vida, o que são essas metas, né? Então por que é tão necessário nós criarmos aí, e como é que se cria, Murilo, uma meta, tá? É só pensar em algo e falar assim, eu tenho meta de faturamento, tenho meta de clientes, tenho meta de compras, de produção.
que são metas, afinal de contas, né? Então, assim, o primeiro ponto que a gente tem que ter quando a gente fala criação de metas, ela tem que ser bem desenhada, tá? Então, nós vamos mensurar exatamente que é o que a gente quer, ok? E qual que é o sentido, né, dessa meta? Por que que a gente precisa disso? Por que que a gente quer trabalhar essa meta aí de uma maneira onde ela vai favorecer a empresa, tá? Dentro de um processo, dentro de um planejamento que nós vamos ter. Como eu falei na semana passada, obviamente a gente não cria uma empresa para começar hoje e ficar por um tempo e fechar amanhã. A gente quer uma empresa que dure aí o máximo de tempo possível aí, e por que não criar uma empresa centenária? Toda empresa centenária, ela tem metas diárias, metas mensais e metas anuais, ok? Então, como mensurar isso daí? Então, primeiro, qual que é o objetivo maior do negócio da empresa? Tá? Então, muita gente alinha metas apenas à questão financeira, mas não é. Uma meta não é simplesmente um faturamento. O faturamento é uma das metas que a empresa precisa ter. Tá? É muito importante, então, a gente desenhar todos os pontos, tudo aquilo que a gente imagina como sendo importante. Então, a gente tem que ter metas de faturamento, sim, metas que são as receitas, né, que a empresa vai ter, meta de serviços que a gente vai prestar, seja ela produtivo, seja ela serviço de conhecimento específico, tecnológico, alguma coisa, ou realmente uma meta de um serviço de produção que a gente vai fazer ou comercial. Então, desenhou essa primeira meta, qual que é o objetivo da minha empresa? Criei lá, eu tenho a minha empresa que eu faço tal coisa, eu presto um serviço, ou eu sou uma revenda, ou eu sou um supermercado, eu sou uma indústria, o que que eu sou? Então, beleza. Definido o serviço que eu faço, qual que é a primeira meta? A primeira meta é o seguinte, financeiramente eu tenho que pagar os meus custos fixos aqui. Então, a empresa se tem aluguel, não importa o porte, tá? Pode ser um pequeno comércio de bairro, como pode ser uma grande indústria. Se tem aluguel, se tem funcionários, se você tem despesas de investimento que você fez, não importa. O importante é que você tenha ali um início de negócio, ok? Então aí você começa a traçar a primeira meta. Primeira meta, eu preciso cumprir com essas minhas obrigações aqui. Então, vamos partir do momento que eu tenha que entrar na parte financeira. Eu tenho que faturar tanto. A quantidade de compra de material, de matéria-prima que eu vou utilizar para a fabricação do meu produto. Então, assim, qual que é a quantidade, qual que é o volume e quanto que eu vou fabricar para eu atingir uma determinada meta. Tá? E assim, eu vou criando metas sem me preocupar no primeiro momento de como eu vou atingi-las. O que a gente precisa, sim, é definir as metas que sejam coerentes com o nosso negócio. Então eu começo a mensurar. Tá? Uma vez que eu vou mensurando essa meta, eu vou colocando e desenhando ela, eu falo assim, olha, eu preciso disso, 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 assim, assim, assado. Bacana. Definimos. Aí eu começo o quê? A ser mais específico. Essa especificação dessa meta é quando eu ponho no papel, ok? Então, ou seja, eu mensurei, eu preciso ter tantos clientes, eu preciso prestar serviço para tantas empresas, eu preciso revender tanto de produto, então para isso eu preciso comprar X coisa de matéria-prima, preciso ter um gasto de mão de obra X, aí eu começo a especificar. Para eu atingir essa meta que eu mensurei, eu vou especificar o como eu vou atingir essa meta, quais são os valores envolvidos, quem que vai estar à frente do negócio, tá? O quanto que eu vou precisar de investimento para atingir essa meta, é o famoso 5W2H, né? Então é o quem, como, quando, onde, quanto vai me custar. Então tudo isso daí eu começo a especificar bem detalhadamente, porque uma meta ela só se concretiza a partir do momento que nós tivermos em nossa mente exatamente o como realizar, o porquê realizar, o quanto que isso vai me custar e o quanto que eu vou ter de benefício disso, tá? Quem são as pessoas envolvidas, quem são os stakeholders que vão fazer parte desse contexto, tá? Eu vou trabalhar sozinho, eu vou trabalhar com minha família ou eu tenho uma grande empresa, não importa. Mensurei,
e especifiquei. Beleza, agora é o terceiro estágio de se criar uma meta. Tem que se ter uma data, tá? Uma data para atingir aquele objetivo. Se nós não colocarmos datas, se não colocarmos um período de tempo de realização, não vai funcionar, é o quando, né? Então, assim, eu tenho pessoal, né? Vamos falar assim, eu tenho lá que fazer uma dieta agora em 2022. Legal, então em 2022 eu vou começar no dia 1º, vou começar no dia 2, vou ter prazos intermediários para eu poder medir, tá? O que é isso que é muito importante, eu sempre ter prazos de medição, tá? Então eu mensuro, eu especifico e crio o quê? Uma linha de tempo onde nós vamos trabalhar efetivamente aí para que essas metas sejam atingidas, definitivamente, tá? Porque se a gente simplesmente imaginar algo e se não desenhar, se não criar, como eu falei, uma meta, ela é a base principal do planejamento estratégico da empresa. Então nós temos que ter, não importa que seja uma pequena meta, não importa, ela está ali contida dentro do processo como um todo. Tá? Então, quando eu coloco uma data, eu vou falar assim, olha, até o mês 6 de 2022, eu tenho que ter visitado tantos clientes na minha agenda aqui, ou até o mês 5, mês de maio, aqui no Brasil, né, é considerado os mês das noivas, né? Então, assim, até maio eu tenho que, por exemplo, ter aberto aí tantas frentes, porque eu trabalho com negócios que envolvem, por exemplo, especificamente esse segmento aí de casamento, de noivas, enfim, né? De roupas, né? E acessórios para casamentos. Então, estou dando apenas uma ideia aqui. Mas é assim, então eu tenho que trabalhar e ser bem categórico, específico naquilo que eu estou desenhando, né? E as datas são extremamente importantes. Olha, eu posso determinar que daqui 5 anos eu vou estar com uma empresa com um faturamento X, com tantos funcionários, produzindo tanto, e eu vou ter conquistado tantos clientes estratégicos que é importante para o meu negócio. Perfeito? Então, isso daí é o que a gente começa a fazer. Então, eu vou mensurar qual que é a minha meta. Ok? Depois eu desenho ela especificando ponto a ponto como é que eu vou atingir essa meta. Depois, quando que eu vou atingir essa meta? Ok? Que eu vou pôr numa linha do tempo. Quando? Se não tiver data, a meta fica apenas um sonho vazio. E meta não é sonho. Meta é algo que a gente almeja conquistar. Ok? A partir daí, quando você coloca uma data, a data chega, né? Eu sempre brinco quando eu faço os treinamentos de vendas, né? Que a gente fala muito a respeito disso, ou mesmo de gestão, a gente fala muito isso daí, né? Eu citei o exemplo do casamento e é mais ou menos assim. Quando você está namorando, parece que dura uma eternidade. Depois que você marca o casamento, chega no dia seguinte, né? Quando você menos espera, a data está lá. E é isso daí, o poder de uma data ela é impressionante. Você marcou algo, a data chega. Então isso te motiva a ir buscar, a estar sempre atento aí nesses pontos. E aí eu abro esse parênteses aí que eu acho que é muito importante a gente falar. A gente nunca cria uma meta simplesmente colocando hoje um ponto e determinando só um ponto futuro. É muito importante dentro de um planejamento, quando você cria as metas, colocar pontos intermediários, tá? Para você poder medir. Porque quando você mede, depois você tem a condição de ir ajustando. Esse que é o grande sacada do negócio. Pô, eu estou indo por um caminho, eu estou imaginando algo, ok? Dentro disso daí, eu falei, peraí, então, se eu tenho um período aqui de 6 meses para realizar um determinado trabalho, uma tarefa, ou a criação de um projeto, por exemplo, eu tenho 6 meses. Então tá, passou o primeiro mês, que ponto que eu vou estar desse projeto? Qual que é a minha meta? Eu tenho que estar atento a isso aqui. No segundo mês, eu já tenho que ter realizado isso, mais isso. No terceiro mês, isso, mais isso. E aí a gente começa a ter o quê? Pontos específicos numa linha de tempo onde a gente começa. Esse é o poder da data, ok? De você criar uma sequência e poder medir esse resultado. Porque você mensurou, você especificou. Agora você colocou numa linha de tempo com os seus pontos intermediários de ação, ok? Porque sem ação também a meta não se realiza. Aí, obviamente, né? Essa meta a gente tem que pensar agora assim, quando a gente vai desenhar a meta, ela é plausível? Ela é atingível? Qual que é o parâmetro que eu tenho? Eu tenho um sonho. Não, sonho é diferente de meta. Sonho a gente pode sonhar o que quiser.
Agora, a meta, ela tem que ser mais real, né? Você tem que trazer ela para a realidade. Eu posso ter um sonho de atingir um determinado ponto na minha vida, na minha carreira ou da minha empresa, tá? Daqui eu sou 10 anos, mas eu tenho metas anuais. Então, assim, para eu daqui 10 anos estar ali dentro, realizando o meu sonho, onde que eu estou hoje? Então, é pé no chão. Meta, criação de meta é pé no chão. Por isso que eu mensuro, eu especifico, eu crio uma linha de tempo para a gente poder medir isso tudo aí e trago para uma realidade. Eu vou conseguir realizar esse projeto? Eu vou conseguir atingir esse faturamento? Eu vou conseguir visitar tantos clientes? A partir desse momento, a hora que eu faço essa análise aí, eu começo a trazer parâmetros baseado em quê? Na minha expertise, ok? Naquilo que eu já vivenciei, naquilo que eu vivi, na minha atuação profissional. Como eu falei na live passada, né? No nosso encontro aí da semana passada. A gente, quando pensa em negócio, nós temos que ter uma expertise, né? Tem que ter um conhecimento de negócio, um conhecimento do ambiente de negócio, né? E também ter o acesso aí ao capital, né? São os 3 pilares aí do empreendedorismo, né? Então, assim, se eu tenho conhecimento do meu negócio, eu tenho uma experiência que eu trago comigo. Essa experiência me faz acreditar que eu sou capaz de atingir determinados pontos específicos da minha meta em determinado tempo. Tá? Então eu trago isso para uma realidade. São os projetos, né, que a gente realiza, criando essa meta aí, tornando ele possível de ser alcançado. Porque se for uma coisa muito aquém daquilo, nós vamos perder a motivação e nós não vamos conseguir alcançar. Então uma meta ela foi feita para ser batida, uma meta foi feita para ser alcançada. Não adianta pôr uma meta que ela não, nem você acredita nela. Então eu prefiro dividir essa meta em 3, 4, 5 anos, 10 anos, em 20 anos, não importa, ok? Mas todo ano eu crio uma meta que ela possa ser alcançada, sim, para que me dê motivação e tenha que ter sempre aquele algo a mais onde a gente vai buscar forças, né? Então por isso que a gente mensura, fala, poxa, eu preciso ter não só para pagar a conta, mas eu preciso ter tantos clientes, porque esses aí vão me trazer tantos recursos, vão me trazer tanta facilidade financeira ou tanta atuação no mercado para que eu possa crescer mais dentro desse mercado, tá? Então, a meta é nesse ponto. Então, eu vou mensurar, vou especificar, colocar uma data específica, mas eu tenho certeza que eu vou alcançar. Por quê? Porque ela é plenamente atingível. E óbvio, né? Como empreendedores, a gente, olha, eu já consigo atingir isso, então eu posso sempre um pouquinho mais. Então, se eu consigo visitar 10 clientes por mês, ou 20 clientes por mês, ou 40 clientes por mês, não importa, tá? Puxa vida, se eu consigo visitar normalmente, eu visito 40, esse mês aqui eu vou fazer um pouco mais, eu vou colocar aqui 10% de crescimento, eu vou aumentar, vou visitar 44 clientes com possibilidade de uma venda maior, por exemplo. Tá? Então, assim, você cria parâmetros tangíveis para que a gente possa atingir a meta, mas também sempre coloca um gásinho a mais, que é para te motivar a ir buscar. Porque senão, se você já faz um número, já faz uma realidade, aí deixa de ser meta e passa a ser apenas um status quo, né? Algo que se mantém. E meta não, meta a gente prevê sempre um crescimento, prevê ali uma atuação diferenciada, objetivos, né? Para que isso dê subsídios ao crescimento do negócio. Eu sempre falo, né, que assim, a gente tem que pensar muito bem, principalmente o empreendedor aqui no Brasil, ele é muito vinculado tão somente a números, né? Então, assim, muito se fala em metas de vendas ou metas de faturamento. Aí eu sempre comunico assim, né? Eu falo assim, isso é importante, eu acho que é um parâmetro que a gente tem, é um parâmetro, né? Mas qual que é o valor real? Ah, esse ano aqui eu faturei X, mas eu preciso então aumentar 10% no ano que vem. Mas 10%, legal, pode ser muito, como pode ser pouco. Porque, vamos pensar bem, se eu tive uma inflação acumulada no ano, tá? Por exemplo, do ano passado aqui, o índice geral de preços, né?
o governo dá uma estatística de inflação, mas na ponta aumentou 30%. Se não, aluguel não aumentava 30% e outros contratos vinculados aí, ó, ao índice geral de preços não aumentaria tanto. Então, peraí, se a minha inflação foi 30%, se eu cresci 10%, na verdade, então eu decresci 20%. Matemática. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente cria metas só baseado em valores. Por isso que eu falo, nós temos que pensar a meta e estruturá-la de uma maneira eficiente, onde eu tenha que prever que uma economia ela está sempre em transição, né? Está sempre mudando. Então, peraí, quando eu mensurar, legal, eu tenho que ter um faturamento X, mas quanto que eu produzi? Eu produzi X mil unidades de algo. Então, peraí, se eu aumentar X mil unidades de produção, aumentar aqui 10%, eu vou conseguir aumentar o meu faturamento em 10% também? Ou não? Ou se houve um aumento de preço, eu vou conseguir repassar esse preço? Então, por isso que eu falo, quando a gente cria metas, esse processo de mensurar, especificar, ser bem detalhista naquilo que a gente quer, é muito importante, gente. É muito importante mesmo para a sobrevivência do nosso negócio, porque às vezes é muito comum o empreendedor errar na mão mesmo, tá? Porque na ponta do lápis ali, as coisas são diferentes no dia a dia. Então eu tenho que ter metas bem específicas de quantidade de produção, quantidade de atendimento, quantidade de venda, claro, quantidade de valor, tá? Receita, isso é importante, claro. A gente vive, né? A empresa, ela vive de lucros, né? Então temos que ter essas metas aí, ok? Para que a gente chega nesse ponto? Porque no final, né? No final das contas, a satisfação e a gratificação de atingir as metas é que são importantes. Então, não só mensurar, como especificar, ter uma data específica, colocar numa linha do tempo, ter parâmetros atingíveis, tá? De conquista, para quê? Para que a gente possa ter o quê? O resultado da vitória. Esse é a maior gratificação que o empreendedor tem, é atingir a meta, tá? E às vezes até superá-las, por que não, né? Aproveitando-se de oportunidades, mas atingir as metas, por quê? Porque ali está o resultado do seu trabalho, ali está o resultado daquilo que você se propôs a fazer, tá? Então, quando você tem essa realização pessoal, isso faz com que te motive sempre a continuar, porque o empresário que não é motivado, tá, constantemente pelas suas metas, ele chega uma hora que ele desanima e para. Aí ele entra no automático. E o automático ele é mortal para qualquer negócio, principalmente para o empresário. Se a gente vivesse numa economia muito mais estável, né, como a europeia, americana, japonesa, a gente teria aí uma forma de pensar um pouco diferente. Mas Brasil não tem jeito. O Brasil é uma montanha-russa. Então nós temos sim que usar dessas metas com toda a nossa criatividade, com toda a nossa imaginação, mas pensando o quê? Num planejamento estratégico, algo que eu vou realizar num determinado período, porque essa vai ser a satisfação. Esse aí é a maestria que o dono da empresa, o empresário, ele vai ter para se manter e se motivar aí. Então, essa aula eu quis trazer esse tema especificamente. Por quê? Porque a meta ela não é só uma questão de você desejar algo, ela é uma questão extremamente estratégica de todo negócio. A gente cria metas porque são esses parâmetros, tá, de busca que a gente vai ter aí no nosso dia a dia para que a gente realmente desenvolva aí o melhor trabalho possível. Então isso faz com que o dono da empresa também tenha metas, os seus subordinados tenham metas, cada colaborador tenha metas, os stakeholders, seja um fornecedor, seja um cliente, né? Então ele tem ali, todo mundo é uma cadeia onde todo mundo se prepara, se planeja para que todos ganhem. Porque no final das contas o objetivo maior é que todo mundo possa se beneficiar aí desse negócio, né? Que o negócio seja bom para todos. Então, quando eu crio minhas metas, não é só porque eu quero vender mais ou porque eu quero crescer. Não, isso faz parte sim, é a motivação do empresário, ok? É a satisfação pessoal. Eu quero crescer, eu preciso ganhar mais, eu quero melhorar
a minha vida, né, a vida da minha família, todo mundo quer isso daí. Então as metas são importantes por causa disso. Se eu tenho, qualquer pessoa cria metas pessoais, por que não a empresa ser a grande provedora, né, dessa realização de sonhos? Então, assim, as metas são muito importantes e é ponto primordial. Nenhum empreendimento ele tem sucesso se ele não tiver muito bem definidas aí as suas metas. Ok, pessoal? Então é isso daí. E obviamente, né, quando a gente fala do empreendedor, né, vocês aí que são empreendedores, que têm as suas empresas aí, obviamente, lógico, nós não estamos aqui falando de utopia. Nós estamos falando realmente de criar metas, fazer com que a nossa empresa prospere, para que nós, pessoalmente, também a gente possa prosperar. Que esse é o grande sentido da vida, que a gente possa dar sempre uma condição melhor aí para as nossas famílias, para os nossos familiares e fazer que a sociedade prospere como um todo, porque cada empresa é um elemento dessa sociedade. Tá? Então eu acho extremamente importante que essa função social do empreendedorismo, que eu sou um empresário, eu estou pagando impostos, eu estou gerando riqueza para o Estado, estou gerando riqueza para os colaboradores, estou gerando riqueza para quem é meu cliente, estou gerando riqueza para quem é meu fornecedor, estou gerando riqueza para os donos dos bancos, sim, porque a gente utiliza, movimenta, paga taxas aí, isso faz parte da vida. Tá? Da vida do empresário. Então, quando você tem esse pensamento progressista, né, de que a empresa, seja ela uma pequeno comércio, ou seja uma grande indústria, ela tem uma função social específica muito, muito importante dentro da sociedade, a gente começa a entender o empreendedorismo de uma forma um pouco mais diferente, tá bom? Então, mais uma vez aí, agradecendo a todos aí que participaram aí, esse vídeo vai ficar disponível, tá, durante esse dia aí, vai ficar no Instagram, né? Ele fica guardado lá. E a gente volta, claro, no começo do ano, porque agora vem a época das festas, né? E aí, como eu falo assim, então não adianta ficar fazendo live aí em pleno Natal, né? Então vamos tirar esses dias aí para descansar, mas fica o aviso aqui, né? Em janeiro, quando a gente voltar aqui, nós vamos voltar no dia 13, se não me engano, na quinta-feira, né? Não é a primeira, acho que é a segunda quinta-feira. Voltando, tá? Aí nós vamos dar sequência aí, serão mais 38 temas que nós vamos falar na nossa quinta empreendedora e obviamente que a gente espera que vocês usem essas 2, 3 semanas aqui que nós vamos ter para criar as suas metas aí, pensar de forma sempre a promover, né? A sociedade, promover a riqueza, promover aí a bem-aventurança a todos, né? Sendo empreendedor ou se vocês trabalham para algum empreendedor, pensando sempre que a empresa ali está provendo ali o que é melhor para todos, né? Então é esse sentimento que eu quero deixar aí. Então façam suas metas pessoais, obviamente, seus desejos aí, pensem bem, mas também pensem aí com bastante carinho nas suas metas profissionais aí, porque são as profissões, são os empreendimentos, são os empreendedores que realmente fazem o mundo progredir e gerar riqueza para todos aí, tá bom? Então, mais uma vez aí agradecendo aí o pessoal da moneymoneyinvest.com, que sempre nos traz aí muitos insights para o nosso programa, principalmente na parte aí de crédito e investimento, números específicos. Então, moneymoneyinvest.com.br, a compels.net, que depois vocês vão ver aí onde escreve ali e tal, né? Na descrição desse vídeo aqui, eu vou colocar todos os sites direitinho lá, compels.net com o ERP Easy, tá? Um software de gestão maravilhoso. E a Prone Assessoria Empresarial, trazendo aí todo o seu conhecimento, a sua expertise aí nos assuntos contábeis, tributários, fiscais e tudo que envolve aí essa parte de gestão empresarial legal da empresa, tá? Então, fiquem com Deus, tenham todos um excelente final de ano, um Natal maravilhoso, com muita paz, com muita harmonia aí, e que o nosso amado Pai possa abençoar a todos aí com suas bênçãos, com muita saúde, com muita paz, com muita alegria e principalmente com muita união aí na família de vocês, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até 2022. Valeu? Tchau, tchau. Valeu.